Deus. Diz ao irmão que está aí do teu lado. Obrigado. Não, mas olha no olho, não é na hora de estar do olho fechado, não. Olha bem, abre assim o olho no olho, vai lá no fundo do olho dele e diz obrigado, porque tu hoje vieste e estás aqui ao meu lado, ajudando a aquecer a minha fé. Em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus, não? Pode ficar sentado por um pouquinho de tempo. Então hoje é um culto todo especial. É um culto de ação de graças pela nossa vida. Você tem os seus, eu tenho os meus, e minha esposa tem os dela também. Mas como somos ambos uma só carne, temos a nossa vitória. Pois o diabo, mais uma vez, quis trabalhar na nossa vida de forma eficaz. Só que aqueles que são de Deus só partem desta terra quando Deus assim o determina. Amém, aleluia. Amém? E pode não ser a dormir. É da maneira que Deus permitir que aconteça. Mas só que mais uma vez Jesus, com a sua mão poderosa, nos livrou e declaradamente disse o próprio Deus: ainda há muito para fazer aí. Ainda não acabaste. Levou o carro, mas não leva a vida. Levou o bem material, mas não leva a vida, não. Amém? E se me perguntarem como é que tudo aconteceu, eu não consigo, não sei. Não consigo explicar. Apenas sei que ao nome de Jesus tudo dobra ao seu joelho. E quando nós clamamos dentro da situação, o nome de Deus, não é em vão que o fazemos. Mas funciona. Deus responde de imediato. Amém? Só tenho a percepção que tenho que atravessamos a autoestrada, primeiro para um lado, depois para o outro. Uma hora bem complicada de passagem de trânsito e onde passam caminhões e não passam muito devagar, bem assim como outros carros. Não tocámos em ninguém e não fomos tocados por ninguém. Amém. Agora, isto eu quero dizer não é para meter medo, mas alguns vão me perguntar, então mas porquê é que aconteceu? Pode haver muitas razões lógicas. Pode haver razão do cansaço, pode haver razão do material do carro, pode haver N fatores. Só que há um fator que e é isto que eu quero fazer acordar a igreja, ou mantê-la acordada. Tá? Não tema, porque o Senhor diz para nós não temermos. Mas que foi uma retaliação do inferno, que visava arrancar a nossa própria vida, tanto minha como da minha esposa, porque algo também tinha sido feito de muito poderoso nesses dias que nós estivemos no Norte. Nesses dias que nós estivemos no Norte, nós falámos de Jesus, nós trabalhámos na vida de pessoas, nós ministrámos à vida de famílias. E o diabo, claro, não ficou nada feliz. Arrancámos fundamentos que estavam arraigados na vida de famílias. E eletricidade, porque aquele altar daquela sessão lá, da janela,
Ok. E há pessoas que não gostam de ouvir, não querem ouvir. Outros fazem ouvidos de mercador. Ouvem, mas não mudam. Que as imagens, que a idolatria feita tanto a bonecos como a coisas, boneca é uma coisa, não é? Como até a pessoas, a idolatria, há por detrás dela espíritos malignos. As pessoas pensam que estão adorando a imagem, não estão adorando espíritos malignos que estão por detrás dela. E claro que isso, uns de uma maneira, outros de outra, quando nós, é a mesma coisa que meter a nossa mão num toco de vespas. Mas há uma coisa que eu sei em quem tenho querido. Amém, aleluia. O diabo pode espernear. Ele já tentou arrancar a minha vida por 4 vezes. 4, com esta é a 5ª vez. Okay? Alguns médicos, quando eu vou fazer lá o check-in, ou check-out, ou lá o que é o check-out, check-up, qualquer coisa assim. Quem? Você teve 4 infartos? Não teve nada. Eu não vejo cá cicatrizes nenhumas. Pois é, é que meu Deus é o Senhor das cicatrizes. Ele cura as cicatrizes, retira as cicatrizes e põe o coração no vinho. Amém. Glória a Deus. Então, aquilo que nós temos que ter no nosso coração é que nós amamos o Deus vivo, o Deus eterno, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que jamais perdeu batalha. Amém? Ele até venceu na morte. O diabo pensava, agora é que foi. Agora pronto, Jesus bateu as botas. E foi com esse bater de botas, Jesus ressuscitou ao 3º dia, que pôs o inferno todo em sentido. Amém? Pôs o inferno todo na sua posição. Derrotado, paralisado. Não tem escapatória. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, não sei se a minha esposa quer dizer alguma coisa. Ai, então, mas isso foi uma dorzinha ou o que é que foi? Igreja, vamos caminhar juntos. Igreja, não vamos cruzar os braços. Igreja, vamos estar unidos no amor de Cristo. Amém. Na visão certa. E a visão certa não é o meu eu. Como Deus falava na quinta-feira, não é os balões, não é as festas. A visão certa é seguir Jesus. A visão certa é salvar almas. A visão certa é dizer, Senhor, onde me queres enviar, eu irei. Mas tu vais à minha frente. Não há tempo, não há tempo. Jesus está às portas. Salva-te a ti, e eu salvarei a tua casa, diz a palavra do Senhor. Igreja, vamos todos juntos neste propósito. Não olhando a coisinhas pequeninas que só nos levam para trás, mas olhando para o alto, que é de onde vem todo o socorro. E aí há a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, nós queremos também dar as boas-vindas. Há aqui alguém que escreve com letra de doutora, e ela é a doutora, não é? Ok. Que é Alice. Quem é Alice? Ok. Pode ficar em pé? Cuidado. Não. Pode ficar em pé? Então, esta é a Alice, que é a sogra da Magda. Pode ficar um pouquinho em pé, por favor. Adriana. Adriana. Quem é a Adriana? Tão linda que ela é. E depois temos também a Sónia Félix. É a mãe da Adriana? Pronto, ok. Tá bom. É a irmã mais velha da Adriana. Pode ficar em pé. Está bem? Ok. Depois também temos no nosso meio a Igreja de Cascais, a Igreja de Loures, tem no nosso meio a Igreja de Cascais. E então é... queria ver se sabia o seu nome. A Simone, pode ficar em pé. O seu esposo, que é o Bruno. Temos a Diaconisa Yolanda.
e a nossa irmã Fran. Glória a Deus. E também temos no nosso meio, ninguém tirou o nome, isto é, ninguém escreveu o seu nome, que é a... Foi. Irmã Celeste, não se importa ficar em pé também? Ok. E então, são estas as nossas visitas, são estas que vêm até ao nosso meio, glória a Deus. E o que é que nós dizemos para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente e fique para sempre. Amém? Glória a Deus. Então vamos salve para eles, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, vamos... Desculpem que eles já estiveram em pé e tornaram a sentar-se, mas vamos todos nós ficar em pé só por um pouquinho de tempo. Vamos agora para a palavra do Senhor. Primeiro aos Coríntios, capítulo 14. Aleluia. Capítulo 14. Quem já encontrou o capítulo 14? Mas ainda não encontrou o versículo 32, para não? Então, já achou? Pronto, é rápido, não é? Capítulo 14, verso 32 diz assim, a santa e bendita palavra de Deus: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão. Leia após mim. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Como em todas as igrejas dos santos. Ou seja, em todas as igrejas dos santos. Repita comigo, em todas as igrejas dos santos, Deus não é Deus de confusão, sim, de paz. Amém. Deixe-me orar. Meu querido Deus e Pai, feche os seus olhos. Meu querido Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos por esta magnífica manhã, neste primeiro dia deste mês que tu criaste. E Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada vida aqui presente. No nome de Jesus, Pai, eu te peço para que o teu Espírito, ele mantenha aberta a porta de cada coração e que cada palavra falada seja uma palavra lançada que prospere na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê dá glória. Glória a Deus. E dá uma salva de palmas para Jesus cantando. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Então, para todos aqueles que vieram a este lugar para receber direção de Deus, quero dizer que você está no lugar certo. Amém. Porque o lugar certo é o lugar onde se prega a palavra de Deus, onde nós podemos louvar, podemos adorar e onde Deus estabelece um plano para a sua vida. Quem é que crê que há um plano estabelecido por Deus na sua vida? Neste momento? Amém. Você crê? Amém. Eu quero dizer, não importa a sua idade, não importa a sua história, não importa o seu presente, importa sim o seu coração. Importa sim a medida da abertura da porta do seu coração. A palavra de Deus, ela diz em Provérbios, lá no Provérbios 6, diz que sobre tudo aquilo que deves guardar, guarda o teu coração. A Bíblia não te manda guardar dinheiro. A palavra de Deus não te manda guarda dinheiro, guarda carro, guarda casa, guarda isto, guarda aquilo, guarda aquilo outro. Não. O grau mais alto de prosperidade é a sua e a minha salvação. Amém. Tudo o resto é o resultado de Mateus 6,33. Quando eu ponho Deus em primeiro lugar,
as coisas boas acontecem na minha vida. Amém. Quando eu ponho Deus em primeiro lugar, quando eu dou ouvidos à voz de Deus, e dar ouvidos não é apenas ouvir, não é apenas o som que faz lá, como é que é, não é tremer, é vibrar os nossos tímpanos e o nosso cérebro consegue ler o porquê, de que maneira que ele está a vibrar e formula aquilo a pensamento. Você consegue discernir isto. O Deus que nós temos consegue fazer uma coisa chamada tímpano, amém? Que faz com que nós nos ouçamos uns aos outros. Amém? Quem é que teria uma ideia assim destas? Meu Deus, depois tem lá uma coisa chamada caracol. Caracol. É uma coisa... Só Deus mesmo para fazer estas coisas. Estas coisas maravilhosas. Olhe para a natureza. Olhe para si próprio. Veja como Deus fez. E olhe também na sua vida. E vá e veja como Deus faz. Deus quer trabalhar na sua vida. E Ele quer porquê? Porque o ama. Amém? Amém ou não amém? Amém. Há um que quer destruir a nossa vida. Está lá em João 10:10. Ele não veio senão para roubar, matar e destruir. Era Jesus falando. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Esta mesma passagem é uma passagem que reflete várias verdades. Esta mesma passagem está inserida num contexto em que se está falando de falsos profetas, falsos pastores, falsos músicos, falsos isto, falsos aqueles. Aqueles que vêm roubar, que saltam pela cerca para roubar aquilo que não é deles. Amém? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Diz ao do outro lado, Ele não te vai mentir. Ele não te vai roubar, nem atraiçoar. Ele vai prosperar a tua vida. Ele prospera a tua vida. Diz ao outro irmão agora, que ele está a ficar azedo. Diz para ele, Jesus vai prosperar a tua vida. Diz agora ainda outra vez, Jesus está prosperando a tua vida. Amém. Glória a Deus. Então, uma das armas que o diabo ele usa, e hoje nós vamos falar acerca disso, que é liberte-se do espírito de confusão. Oi. Aleluia. Glória a Deus. Diga lá comigo. Liberte-se do espírito de confusão. Amém. Nós lemos lá, não foi eu que escrevi a Bíblia, para não? Diz que em todas as igrejas dos santos, eu vou falar de outra maneira, em todas as igrejas onde há santos, a confusão não se estabelece. Amém. Amém? Amém ou não amém? Amém. O diabo procura criar confusão, porque ele reina na confusão, porque ele manipula na confusão, porque o mundo dele é confusão, é caos. Gostei dessa palavra, pastor Leonardo. Meu Deus do céu. Aleluia. Diz ao meu do outro lado. Caos. Calma, não engulas o irmão aí do teu lado. Não abras muita boca, é caos. Tá? Diga comigo, caos. Eu venço o caos. Eu venço o caos. Eu não existi. Eu não existo. Já estou a falar toda fé, está a ver? Já estamos todos no céu. Lá na Nova Jerusalém, ruas de ouro, rios de... Enfim, coisa maravilhosa. Amém? Diga comigo, eu não existo. Não vim à existência para viver uma vida de caos. Mas de paz. Amém? Aleluia. A paz que excede todo entendimento precisa adentrar a nossa vida, o nosso coração. E a confusão, ela se pretende estabelecer nas mais diversas áreas da vida. Eu vou dizer mesmo, em todas as áreas da vida. Até naquilo que está ligado ao nosso relacionamento com Deus. O diabo procura colocar confusão. Amém ou não amém? Amém.
Há um lugar que eu tive que orar e espetar a espada na pedra. Depois da palavra ser pregada, de Deus se manifestar poderosamente, à porta era confusão. Amém? À porta era uma luta. Eu vou dizer uma coisa, até à chapada. Que é isso? Amém? Diga lá comigo, onde está Deus, não há confusão. Não há confusão. O que é necessário? É nós tomarmos essa atitude e não deixarmos que confusão e caos se estabeleçam no nosso espírito, na nossa mente, no nosso corpo, na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Amém. Aleluia. Então nós vamos ver alguns tipos de confusão. Confusão ambiental, ou seja, confusão no ambiente. Nós, filhos de Deus, precisamos de estabelecer paz no ambiente onde estamos. Nós não podemos ser transmissores de luta, de batalha, de guerra, murmuração e por aí vai. Mas também há outras coisas. Um ambiente da nossa casa. Uma casa organizada. Uma casa limpa. Amém. As coisas colocadas no seu devido lugar. Claro, vou falar aqui uma coisa só por exagero, mas dando exemplo. O rolo do papel higiênico não é para estar em cima do fogão. Amém! Nem a tampa da panela de pressão em cima da tampa da sanita. Ou para os brasileiros, do vaso. Aleluia! Você está a perceber? Organização. O diabo, os espíritos malignos, eles se escondem atrás da sujidade, da desorganização e por aí vai. Limpeza e organização em nossas casas. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Alguns podem dizer assim, apóstolo, isso é muito fácil de falar, você não é mulher. Pois não, eu sei que não sou mesmo. Amém? Aleluia. Mas eu trabalho 48 horas por dia. Não está a falar a verdade. Não trabalho 48 horas por dia. Amém? Posso brincar um pouquinho? Posso ou não? Posso? Certeza? Olha que às vezes dói. Reduz lá uma horinha de Facebook e arruma a casa. Alô? Alô? Amém? Ok. Confusão ambiental. A confusão. Você, por exemplo, entra num restaurante. Ainda ontem, por acaso, eu vi lá um programa que era assim, eles tiravam os pratos das mesas, tinham um alguidar, tá? Ali debaixo de uma mesa, mas a toalha, nem se preocupavam em pôr a toalha, pelo menos para tapar. Iam tirando os pratos e metendo para ali um grande alguidar no meio da sala de restaurante. Amém? Você acha que seria muito bom para si estar fazendo a sua refeição num restaurante assim? Lá o chefe ele dizia assim, por que você não põe dentro do lava-louça? Era só dar 2 passos e dentro do lava-louça. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Então diga comigo, organização ambiental. Necessitas. Amém? Ou seja, essa confusão ambiental é desarrumação, coisas fora de um lugar adequado, sujidade. Amém? Olhe, Deuteronômio, mete lá aí, Deuteronômio 23:14, por favor. Olhe bem. Olha aqui. Deuteronômio. Mais para baixo. Não. Mais para olhar aí o Deuteronômio. Glória a Deus. O que é que eu disse? 23:14. Aumenta aí, filho. Ok. 23:14. 23:14. O que aconteceu aí?
Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial. Quem é que já disse assim? Deus está na minha casa. Está aqui alguém que já disse Deus está na minha casa? Amém. Então está mesmo. É que Deus está na sua casa. E continua. Para te livrar e entregar a ti os teus inimigos. Pelo que o teu arraial será santo. Para que ele não veja coisa feia em ti e se aparte de ti. Amém? Ou seja, Deus quer estar num ambiente organizado. Muita gente pensa que a igreja é a balda. Que a igreja não precisa estar bonita. Que a igreja, o que é isso? Não é preciso pintar a parede, o que é? Não é preciso nada, nosso irmão Celso. Não é preciso cá placar nenhum. Não é preciso lá nada, não necessita de nada. Está muito bem como está. A igreja está como está. O tempo como está. Está sujo. Está muito bem assim mesmo. Não está não. É a casa do Senhor. Amém ou não amém? Amém. Então, alguns, por exemplo, vou dar aqui outro exemplo. Querem que a sua casa esteja bonita, organizada, limpa, pintadinha. Mas quando se fala na casa do Senhor não é preciso. Diz ao meu outro lado, é preciso sim, Senhor. Já houve alguém que disse assim. Como é? Não pensem que vão mudar por pôr o templo bonito. Interessa aos corações. Amém? Os corações são primeiro. Aleluia. Mas a casa do Senhor não é por causa disso, tem que ficar feia. Aleluia. Vamos fazer as duas coisas. Vamos pôr luz nas duas coisas. No nosso coração e na casa do Senhor. A casa do Senhor não é taberna, não é baderna, não é caverna. Não é. É onde o Senhor se manifesta. É onde o Senhor se manifesta. É onde todos nós devemos ter orgulho em trazer os nossos amigos. Porquê? É uma casa bonita. Está lá Deus, mas está apresentável. A primeira coisa que uma pessoa que nos venha visitar, amém, ele não vai pôr os olhos em Deus. Ele vai pôr os olhos naquilo que o rodeia. Ele vai pôr os olhos na simpatia com que é recebido. Ele vai pôr os olhos nas palavras que lhe são ditas. As primeiras palavras que lhe são ditas. Amém? Só depois ele vem conhecer Deus. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus ou não? Amém? Glória a Deus. Porque você já é muito espiritual. Ele ainda não. Ele só vem. O que é que se passa ali? Não sei o quê. Amém ou não amém? Diz ao meu lado. A casa do Senhor é ponto de honra daquele que é um filho de Deus e que não gosta de deixar mal o nome de Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Ok. Então, essa é Deus nos chama para gerarmos ambientes sem confusão, limpos, arrumados, organizados. Amém? Aleluia? A sua casa é a mesma coisa. A sua casa é a sua casa, mas pode fazer dela a casa de Deus também. Amém? Quando você diz, a minha casa, o Deus está no meu lar, na minha casa, você pode acreditar que está. Sem sombra de dúvida. Está. Amém? Mas nós precisamos preparar todo o ambiente. É tal e qual conforme eu, quando convido alguém para vir à minha casa. Quando você convida alguém para ir à sua casa, o que é que você faz? Para quê? Não é possível. Não, porquê? Você não quer ficar... Ponto número 1, você não quer ficar mal visto. Amém? Porque você sabe que a língua das pessoas... Só a toalha que estava lá desarrumada lá num canto. Mas não, já era o guardanapo, a cadeira, o banco, era o fogão, era não sei o quê, papapá. Então você protege-se. Ou seja, você protege o seu nome. O nome de Deus. Não é que Ele precise que nós protejamos, mas que as pessoas vejam em nós alguém que honra o nome de Deus. Amém? Que honra a sua igreja. Que honra o seu ministério. Amém? Aleluia? Aleluia? Glória a Deus. Vamos a outro ponto de confusão, que é confusão social. O que é isso, a confusão social? É quando a ordem social é quebrada e se torna
necessária a intervenção da força para restabelecê-la. Porquê é que existe lei? Lei do país. Para restabelecer as confusões sociais. A polícia é chamada quando há uma confusão. Amém? E há níveis. Ok? Primeiro é a PSP. Se a PSP não tiver força para estabelecer a ordem, vem o quê? A polícia de intervenção. Ok? Um nível acima. Ou seja, mais musculada. Ok? Para quê? Para estabelecer a ordem. Para que a ordem seja estabelecida. O que é a ordem social? Há pessoas, por exemplo, nós podemos reclamar, nós podemos dizer que não concordamos com isto, com aquilo. É como, por exemplo, há algumas pessoas que eu já ouvi dizer assim, até conversas que contam, de conversas que tiveram com outros pastores, com outros líderes, e dizem, não, eu tinha razão, e então eu disse ali, tudo ali naquela cara, e pá, tal, não sei o quê. Eu às vezes até faço imagem, é capaz de ter dado algum murro na cabeça do homem, quer ver? Amém? Mas não, a nossa razão não tem que nos levar à falta de educação. Eu estou certo, eu tenho razão. Ok, mas eu posso mostrar isso educadamente. Amém? Nem precisa de gritaria. Nem precisa de insulto. Porquê? Porque onde há gritaria e confusão, tá, está estabelecido um espírito maligno, tá, de confusão. Ok? Diz ao teu lado, não permitas. Não permitas. Declara para ele, mas com força, não é essa vozinha assim. Então ele quase nem ouve. Diz assim, não permitas que a confusão se estabeleça à tua volta, nos teus relacionamentos. Seja em tua casa. Em minha casa, após o que é isso imitar? Ok, sim. Seja na tua casa, diz ele, seja na tua casa, no teu lugar de Pronto, a Vanessa chegou. Meu Deus do céu. Está bem. Ok, outra vez. Não permitas. Eu tenho que virar para não permitas que a confusão se estabeleça dentro da tua casa. Amém? Os nossos relacionamentos. Aqueles que são casados. Olha aí, a tua esposa e o teu marido não são os teus inimigos, não. Escusa de andar sempre com uma caçadeira a ver quando é que vai dar o primeiro tiro. Ele não é o seu inimigo. Ela não é o seu inimigo. Amém. Amém. Olha para aqui, filho. Olha para aqui. Aqui. Tá? A confusão, tá? Ela arranca e destrói. Olha aqui. Confusão pode destruir de vez o seu relacionamento. Mosquito, podes voar. Amém? Não permita. Olha aqui uma regra. Uma regra, que é a regra dos 9. São precisos 2 para discutir. Graças a Deus. São precisos 2 para discutir. Mas o Senhor mostrou uma coisa, que às vezes há alguns que eles conseguem discutir com eles próprios. Não queria falar isso. Mas quando for assim, sai fora, sai de perto. Amém, amém. Sai de perto. Quem quer discutir com ele próprio, discuta. Não tem problema, é com ele. Amém? Aleluia. Aleluia ou não aleluia? Aleluia. Diga comigo. Confusão social. Arrasa. O meu interior. Não permitas que isso aconteça. Estás a falar com quem, Vanessa? Glória a Deus. Romanos 12. Eu já estava com saudades tuas, Vanessa.
Romanos 12. Já encontrou Romanos 12? Quem já encontrou? Amém. Amém? Mostra a Bíblia. O pessoal está a vir muito para a igreja sem Bíblia. Não, está aqui, está aqui. Tá. Ok. Capítulo 12, verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, há algumas traduções que dizem pela renovação da vossa mente. O que é isso renovar a nossa mente? É pelo Espírito Santo permitir que o Espírito Santo renove a nossa maneira de pensar. Na verdade, todos nós que estamos aqui somos aquilo que pensamos. Você é aquilo que pensa. Porquê? Porque você vai fazer aquilo que pensa. Vai julgar os outros segundo aquilo que pensa. Vai adorar a Deus segundo aquilo que pensa acerca de adoração a Deus. Há pessoas que louvam a Deus pela metade. Porque a sua mente está bloqueada por histórias da sua própria vida. E muitos homens e mulheres se relacionam com Deus como se relacionaram ou relacionam com a figura pai. Algumas vezes nós olhamos para pessoas e dizemos assim: aquela nem louva a Deus, nem adora a Deus. Está ali, parece uma estátua, está ali, não está cá. E sabe uma coisa? Algumas vezes nós depois vimos a descobrir, por exemplo, em aconselhamento, nós vimos a descobrir que a figura do pai, outras vezes da mãe, ou dos dois, era uma figura moita carrasco. Quer dizer, uma figura extremamente dominadora. Até algumas vezes manipuladora. Okay? Então a pessoa vai se relacionar com a figura maior que é Deus, segundo a figura maior na terra, que é ou era os seus pais. E fica pela metade na adoração, tal e qual como ficou pela metade, ou vive pela metade, no relacionamento com os seus pais. Então o que é necessário? Arrancar esse espírito, que acaba por ser um espírito de confusão. A pessoa fica completamente confusa no seu relacionamento com Deus. Amém? Aleluia? Aleluia? Então, isso é confusão mental. Somente uma mente renovada, ela consegue isto. Experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Apóstolo, já agora eu quero dizer aqui uma coisa que falei no aconselhamento. Nós temos um departamento de aconselhamento. Você pode marcar o seu aconselhamento. Porque algumas pessoas ainda por cima querem que nós adivinhemos que aquela pessoa está com necessidade assim ou necessidade daquele outro. Você, como está doente, ou quando esteve doente, o hospital não veio até si. Você foi até ao hospital. Não ficou em casa reclamando. Estes hospitais não querem saber de mim, não gostam de mim e tal. Não, você pega nos pezinhos e vai. Tal e qual como você pode pegar no telefone e fala com a nossa diaconisa Mena para marcar um aconselhamento. Está lá o número de telefone em cima. Amém? Ok? Você ouviram glória a Deus aí? Glória a Deus. Amém. Nesta confusão mental, algumas pessoas se perdem. Não sabem se sabem ir para a esquerda, se sabem ir para a direita.
Às vezes nem sabem se há de comer uma banana, se há de comer um pero. Umas vezes não sabem se há de vestir de branco, se há de vestir cor-de-rosa. Outra vez não sabe se há de ir ao barbeiro, se há de ir ao cabeleireiro. Outra vez, enfim. É uma confusão. Não conseguem definir. Não conseguem decidir, resolver. Você precisa e você tem capacidade de decisão. Algumas vezes, mas ora Deus, eu não ouço nada. Claro, Deus ainda não falou. Porquê? Porque às vezes temos pressa. Não, tem que ser já amanhã. Tem que ser já esta semana. Tem que ser agora. Não, Deus é que sabe qual é o melhor tempo. Deus é que sabe qual é a melhor hora. Deus pode estar a preparar algo que ainda não está preparado para lhe dar uma resposta. Amém? Outras vezes é outra coisa. A nossa mente não está renovada. Como é que eu renovo a minha mente? Com quê? Com quê? Não ouvi nada. O quê? Com a palavra De Deus. de Deus. Amém? Amém. Eu preciso o quê? Comer palavra. A Bíblia não é figura decorativa. Posso dizer uma coisa? Não é só para trazer para a igreja. Estou a usar em casa. Amém, Aleluia. Alguns, quando chega na hora de sair para o culto, é uma roda viva. É uma confusão. À procura da Bíblia. Onde é que está a Bíblia? Isto quer dizer que durante uma semana inteira não tocou na Bíblia. Alguns chegam a casa e põem Salmo 23. Quero dizer uma coisa. Jesus não é amuleto. É modo de vida. Amém? Bíblia não é amuleto. Põe lá no Salmo 91. Agora, saem aqui umas forças. O que é isso? Não. Uma vida com Deus não é ascetismo. Uma vida com Deus é relacionamento. E uma das formas dele se relacionar connosco e de nós nos relacionarmos com Ele é leitura da palavra, é comer um livrinho e, olha, pare com essa coisa. Eu vou dizer mesmo, pare com essa coisa. Só se você fizer as duas coisas. Eu vou dizer que é aquela leitura da Bíblia em 6 meses. Aquela leitura da Bíblia em 1 ano. Para com isso, porque isso é só... Não, filho. Tens de fazer as duas. Se quiseres fazer isso, tens de fazer as duas coisas. Que é pegar naquela parte da Bíblia e mastigar. Leu aquele versículo, aqueles 2, 3 versículos, 4, 5 versículos. Aquela história, aquele relato. Pegue no bisturi. Bisturi, não é? Bisturi. É? Pronto, ok. Sou doutor. E faz a operação à palavra. E come. E mastiga. E mastiga outra vez. E pergunta para Deus, o que é que isto quer dizer para ele? Peraí. O que é que isto quer dizer, Deus? E vai para outra passagem até sobre isso. E vai buscar a explicação, a revelação da palavra. Amém ou não amém? Amém. Tá? Se você quiser lá ler a Bíblia em 1 ano, em 6 meses, glória a Deus por isso, mas não despreze a meditação daquilo que lê. É como aquela história, já ouviu falar dos homens Bíblia? Quem já ouviu falar dos homens Bíblia? Já? Já ouviu falar? 300 versículos decorados. 500 decorados. Eu faço a pergunta assim: quanto dessa montanha de versículos decorados pratica? Amém? Não é só decorar versículo. É mastigar versículo. É mastigar revelação do versículo. Porque isso é que vai modelar a nossa mente. Renovando
a nossa mente. Até que chega uma altura que você não reage. Claro que não é você, que eu sei. Claro que não é você. Tá? Com aquele palavrão, naquela situação. Olha, ainda aconteceu. Oh, seu filho de Deus, como está o Senhor? Está bom. Amém? Quando reage assim, é porque a sua mente não está renovada. Eu fiquei muito feliz no meio do acidente. Muito feliz. Só saíram 2 palavras da minha boca. Ou 2 ou 3. Jesus. E, meu Deus! Estava no meio do acidente. Amém. Há uns anos atrás, não imagino, tá? Não imagino nada, tá? Ok? Amém? É quando se vê a renovação que há numa mente de um filho de Deus, não é quando tu estás sereno. É quando alguém pisa o seu calo. Pá! É quando cai um armário naquele dedão grande. Ou quando você vai nas escuras e dá um pontapé na quina da cama. O que é que sai da sua boca? Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Falando disto, até alguns vocábulos que quiseram acrescentar ao dicionário português, à língua portuguesa. Que é para não dizer outras coisas, mas diz aquilo na mesma que significa o outro. Phonics. Para com esse trem. Amém. Amém ou não amém? Amém. E outras tantas coisas assim do género. Renove a sua mente com a palavra. Renove a sua mente com o Espírito Santo de Deus. Renove. Você lê, você come, você fala. Vou fazer o quê? Você lê, você come. Vou usar aqui uma palavra, não estou a chamar nome nenhum. Você rumina. Tá ok? Não estou a chamar ruminante, tá? Não estou, não. E você fala. E quando você fala palavra de bênção, quando você fala aleluia, quando você fala glória a Deus, quando você fala shalom Adonai, Adonai shalom, você está liberando uma força no ambiente em que você vive, no coração que escuta essas palavras. Amém ou não amém? Amém. E vou dizer uma coisa. Vai começando orando por aquelas pessoas que chegam junto a ti e só têm uma palavra de derrota. Só têm uma palavra de crítica. Só tem uma palavra contra isto, contra aquilo. É só palavra do contra. Só palavra do contra. Para com esse trem e não permitas que pessoas se estabeleçam na tua vida quando elas são assim. Posso fazer uma pergunta? Está aqui alguém que alguma vez você estava tão feliz. Você estava mesmo feliz, sabe? Aquela felicidade que apetece rodopiar. E de repente aquela pessoa abriu a boca. E você caiu da ponta abaixo. Já lhe aconteceu alguma vez? Já? Olha. Eu soube umas coisas aí. Eu soube. Depois de um culto maravilhoso. Arrancou a paz que estava dentro do coração de alguém. Por isso não permitas. Nem todos os que se chegam a ti são bons para ti. Não é que eles queiram ser maus, mas muitas vezes são inconvenientes. Amém? Amém.
Diga comigo, inconvenientes. Aleluia. Grupo Zoé. Dizer no outro lado aí, inconvenientes. Olha, pela manhã você vai orando assim. Que neste santo dia, não é agora, filha, é mãe. Você pela manhã vai orar, neste santo dia, neste santo homem. Você disse que a mulher diz que é mulher, meu Deus, não, isto não há coisa estranha, não. Que não se chega a mim nenhum inconveniente. Anjo de Deus, olha, você pode orar, anjo de Deus, venham à minha vida, acampem ao meu redor e não permitam que nenhum inconveniente, nenhuma pessoa inconveniente, nenhuma palavra inconveniente se aproxime de mim neste dia. Amém? Aleluia. Até pode pedir assim, faz de mim o homem invisível nesta noite, ou nesta manhã, aliás, neste dia todo, faz de mim o homem invisível. Passam por mim, mas não me vêem. Vêm para criticar, mas não me vêem. Vêm para dizer mal disto e daquilo, mas não me vêem. Não me veem. Eu sou o homem invisível. Só aqueles que vêm para me abençoar me verão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, não aleluia. Diga-me palavra para estabelecer paz. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Há nível de palavras que estabelecem ou procuram estabelecer tristeza dentro de nós, arrancando a nossa fé. Quero dizer uma coisa que Deus falou comigo. Muitas vezes o diabo estabelece um tipo de estratégia. Olha aqui, quem pensa que o diabo... Olha, vou dizer de outra maneira. Até o diabo é organizado. E ele é estratégico. Ele, na verdade, é um general de guerra há milhares de anos. Ele conhece toda a estratégia de guerra. Então ele muitas vezes investe nas nossas vidas numa estratégia, sabe o quê? De desgaste e desbaste. Como assim, apóstolo? É o copo que partiu? É o refogado que queimou? É o outro que eu disse que era branco e ele anda espalhando pela cidade que eu disse que era vermelho? Com pequenas coisas, ele tenta desbastar e desgastar a nossa vida e a nossa fé. Amém? Amém? O que é que você tem que fazer? Comer a palavra. O que é que tem que fazer? Orar em línguas. Amém? Aleluia? Há pessoas que um dia foram batizados no Espírito Santo e nunca mais conseguiram orar em línguas. Porque põem uma grande confusão lá na cabeça. Mas o que é que estou para aqui a dizer? Não percebo nada. Não, isto sou imitar os outros, não sei o que. Não é nada, filho. É você orar em línguas. Continua orando em línguas. Lendo, comendo palavra, ouvindo palavra. Posso fazer uma última pergunta? Posso? Posso? Não vai haver braços no ar. Quem é que está aqui que é fã de novelas? É? Ali um bracinho no ar. 2. Mais. Hã? 3. Olha, não fica olhando para o lado, olha para a tua vida, tá? Atenção. Eu não estou pregando contra novelas. Tá? Faz uma caminha assim. Eu não posso faltar. Eu não posso perder o episódio. Quero dizer uma coisa. Não estou pregando contra novelas. Não prego contra novelas. Mas prego com relação ao efeito delas. Há novelas. Você há de experimentar um dia. Aquela novela. Naquele dia você perca esse episódio. Fecha a portinha e esteja noutra dependência da sua casa. Ponha lá aquilo assim um bocadinho alto. E depois ouça o tipo de sons que tantas vezes vem daquelas novelas.
gritaria, guerra, insulto, blasfémia. E você ouve aquilo tudo. E muitas vezes nem se dá conta. Amém? Amém, amém. Amém, aleluia. Não permita que isso seja uma prisão na sua vida. Não permita. Eu vou dizer uma coisa. O diabo é tão sujo, que até pôs o povo de Deus dizendo assim: não, aquela é uma novela de Deus. Aquela é de Deus. De Deus. Eu vi alguns episódios de algumas dessas novelas. Eu vou dizer uma coisa. Todas distorcidas. A maioria delas. Completamente distorcidas. Ai, o Moisés, aquela da travessia e tal. Moisés o quê? Está tudo torcido. Por isso, tenha atenção naquilo que você come. Pelos ouvidos, pelos olhos. Porque isso vai estabelecer princípios ou conceitos errados na sua vida. Foi ontem eu vi uma apresentação de um programa que não tinha nada com nada. Mas é assim, aqueles flashbacks. Lá no meio, de repente, duas mulheres beijando-se na boca. Mas aquilo é assim. Não? Sim. Vai vender um anúncio de um automóvel. Então no Brasil vou dizer uma coisa. Um anúncio de um automóvel. Uma senhora quase peladinha, rolando em cima do capô do carro. Para anunciar a Coca-Cola. Vi um anúncio. Há pouquinho tempo. Espanhol. Dois homens abraçadinhos. Também. Aqueles flashbacks. E isso vai construindo pensamentos. E vai tornando o quê? Normal. Já é normal. Ah, isso é normal. Isto agora pertence a este tempo, a esta época. Ah, isto é tudo normal. A mentira que o diabo mais quer que nós acreditemos é que ele não existe. É que ele não faz. É que ele não está nem aí. Que o diabo é uma coisinha de umas mentes caducas que agora inventaram essa coisa do diabo. Mas o diabo o quê? O diabo existe. E ele quer operar. Porquê? Porque ele quer estabelecer confusão. Ele estabelece confusão. O que é que os países estão em guerra? Confusão. Amém? Confusão de ideias, de pensamentos, fundamentos, conceitos, princípios. Tudo amarrotado. Mas quem é que está aqui que é de Deus? Amém. Você é de Deus? Quem é que está aqui? Se você é de Deus, você consegue pensar como Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Amém o quê? Sim ou não? Sim. Organizem-se, tá? Sim, não, sim, amém. Estamos aqui falando acerca de dominar o espírito de confusão. Aleluia. Então diga comigo, confusão vai. Confusão vai. Não volta mais. Não volta mais. Onde é que nós podemos adquirir o pensamento de Deus? Na palavra. Então podemos pensar como Deus. Podemos pensar o que Deus pensa. Nós pensamos, eu não perguntei porquê. Tá? Eu perguntei, podemos pensar o que Deus pensa ou não? Sim. Tá. Então, claro, é evidente que queria pensar como Deus pensa como? Com a palavra. Pela palavra. Se Deus diz, ama o teu irmão, quando você ama o seu irmão, você está a pensar como Deus pensa. Perdoa o teu irmão. Quantas vezes por dia? 70 vezes 7. Epá, isso é demais. Mas é o que diz a palavra. Quando eu perdoo o meu irmão 70 vezes 7 por dia, eu estou pensando o que Deus pensa. Amém. Deus diz assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu ficarás de pé. Quando eu digo amém, eu estou pensando como Deus pensa. Quando eu digo, não, isso não é para mim, já não estou a pensar como Deus pensa. Amém? Então, eu penso o que Deus pensa quando aquilo que está escrito faz sentido na minha vida
E eu penso como aquilo que está escrito. Amém? Aleluia. Posso ouvir o glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Grupo, por favor. Vamos adorar um pouco ao Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas só peço que a tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas só peço que a tua presença aumente. Olha aqui. Você por acaso já se relacionou com alguém ou conheceu alguém que quando você teve os primeiros contatos com aquela pessoa, você fez um pensamento acerca dela? Umas vezes positivo, outras vezes negativo. E passado um tempo, o seu pensamento foi renovado. Já está aqui alguém que aconteceu isso assim? Amém. Ah, que coisa, tão antipático. Ah, tão antipática. Olha só. Então, mas passar com que conheceu a pessoa, mudou de opinião. A sua mente foi renovada. Amém? Com a verdade. E é a verdade que nos liberta para uma mente renovada. Amém? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas só peço que a
Você tem andado agitado. Você tem andado agitada. Uma confusão só. É uma confusão mental. É como uma tempestade. É como um turbilhão de ideias acerca do mesmo assunto. Vou dar um exemplo para você perceber. Acerca de um assunto, vamos chamar esse assunto parede para pintar. Ora você pensa pintar de branco, ora você pensa pintar de preto, ora você pensa pintar de roxo, depois já não é, outra vez é branco, depois é vermelho outra vez, e por aí vai. Isto é um exemplo. Você não sabe se vai, você não sabe se fica, você não sabe se gosta, você não sabe se odeia. E esse odiar não pode entrar na equação, não é lógico. Mas há uma confusão na sua mente. Nós vamos adorar um pouco mais. Você precisa de receber algo do Senhor hoje. O Senhor vai trazer clarividência. E quero dizer uma coisa. Aleluia. Deixa de correr atrás do profeta. Deixa de correr atrás do profeta. Corre atrás de Deus. Por que deixar de correr atrás do profeta? E quando é profeta que não conhecemos? Ou quando é profeta que julgamos conhecer? Para. A profecia maior na tua vida é a palavra. Nos dias de hoje, o profeta precisa ser só confirmação daquilo que você já sabe pela palavra, ou porque o próprio Deus, em sonho, em visão, seja lá como Ele quiser, já falou consigo acerca. Muita gente hoje com as vidas destruídas por causa de falso profeta e de falsa profecia, por causa de profetada. Aleluia. Vamos continuar a adorar. Você que é essa pessoa que precisa de receber clarividência na sua mente e no seu coração. Você sai do seu lugar, você vem aqui na frente e eu vou orar consigo. Amém? Aleluia. Eu arrasmo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas só peço que a tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas só peço que a tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não
uma das armas que o diabo ele usa, e hoje nós vamos falar acerca disso, que é liberte-se do espírito de confusão. Oi. Aleluia. Glória a Deus. Diga lá comigo. Liberte-se do espírito de confusão. Amém? Nós lemos lá, não fui eu que escrevi a Bíblia, pois não? Diz que em todas as igrejas dos santos, eu vou falar de outra maneira, em todas as igrejas onde há santos, a confusão não se estabelece. Amém. Amém? Amém ou não amém? Amém. O diabo procura criar confusão, porque ele reina na confusão. Porque ele manipula na confusão. Porque o mundo dele é confusão. É caos. Gostei dessa palavra, pastor Leonardo. Meu Deus do céu. Aleluia. Diz ao meu do teu lado. Caos. Calma, não engulas o irmão aí do teu lado. Não abras muita boca, é caos. Tá? Diga comigo, caos. Eu venço o caos. Eu venço o caos. Eu não existi. Eu não existo. Já estou a falar pela fé, está a ver? Já estamos todos no céu. Lá na Nova Jerusalém, ruas de ouro, rios de... Enfim, coisa maravilhosa. Amém? Diga comigo, eu não existo. Não vim à existência para viver uma vida de caos. Mas de paz. Amém? Aleluia. A paz que excede o entendimento precisa adentrar a nossa vida. O nosso coração. E a confusão, ela se pretende estabelecer nas mais diversas áreas da vida. Eu vou dizer mesmo, em todas as áreas da vida. Até naquilo que está ligado ao nosso relacionamento com Deus. O diabo procura colocar confusão. Amém ou não amém? Amém. Há um lugar que eu tive que orar e espetar a espada na pedra. Depois da palavra ser pregada, de Deus se manifestar poderosamente, à porta era confusão. Amém? À porta era uma luta. Eu vou dizer uma coisa, até à chapada. Que é isso? Amém? Diga lá comigo, onde está Deus, não há confusão. Não há confusão. O que é necessário? É nós tomarmos essa atitude e não deixarmos que confusão e caos se estabeleçam no nosso espírito, na nossa mente, no nosso corpo, na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Amém. Aleluia. Então nós vamos ver alguns tipos de confusão. Confusão ambiental, ou seja, confusão no ambiente. Nós, filhos de Deus, precisamos de estabelecer paz no ambiente onde estamos. Nós não podemos ser transmissores de luta, de batalha, de guerra, murmuração e por aí vai. Mas também há outras coisas. Um ambiente da nossa casa. Uma casa organizada. Uma casa limpa. Amém. As coisas colocadas no seu devido lugar. Claro, vou falar aqui uma coisa só por exagero, mas dando exemplo. O rolo do papel higiênico não é para estar em cima do fogão. Amém! Nem a tampa da panela de pressão em cima da tampa da sanita. Ou para os brasileiros, do vaso. Aleluia! Você está a perceber? Organização. O diabo, os espíritos malignos, eles se escondem atrás da sujidade, da desorganização e por aí vai. Limpeza e organização em nossas casas. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus.
Alguns podem dizer assim, apóstolo, isso é muito fácil de falar, você não é mulher. Pois não, eu sei que não sou mesmo. Amém? Aleluia. Mas eu trabalho 48 horas por dia. Não está a falar a verdade. Não trabalha 48 horas por dia. Amém? Posso brincar um pouquinho? Posso ou não? Posso? Certeza? Olha que às vezes dói. Reduz lá uma horinha de Facebook e arruma a casa. Alô? Alô? Amém? Ok. Confusão ambiental. A confusão. Você, por exemplo, entra num restaurante. Ainda ontem, por acaso, eu vi lá um programa que era assim: eles tiravam os pratos das mesas, tinham um alguidar, tá? Ali debaixo de uma mesa, mas a toalha, nem se preocupavam em pôr a toalha, pelo menos para tapar. Iam tirando os pratos e metendo para ali um grande alguidar no meio da sala de restaurante. Amém? Você acha que seria muito bom para si estar fazendo a sua refeição num restaurante assim? Lá o chefe ele dizia assim: por que você não põe dentro do lava-louça? Era só dar 2 passos e dentro do lava-louça. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Então diga comigo: organização ambiental. Necessitas. Amém? Ou seja, essa confusão ambiental é desarrumação, coisas fora de um lugar adequado, sujidade. Amém? Olhe Deuteronômio, mete lá aí, Deuteronômio 23:14, por favor. Olhe bem. Olha aqui. Deuteronômio. Mais para baixo. Não. Mais para baixo. Olha aí o Deuteronômio. O que é que eu disse? 23:14. Aumenta aí, filho. Ok. 23:14. 23:14. O que aconteceu aí? Ora, muito bem. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial. Quem é que já disse assim? Deus está na minha casa. Amém. Está aqui alguém que já disse: Deus está na minha casa. Amém. Então está mesmo. Amém. É que Deus está na sua casa. E continua: para te livrar e entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se aparte de ti. Amém? Ou seja, Deus quer estar num ambiente organizado. Muita gente pensa que a igreja é a balda, que a igreja não precisa estar bonita, que a igreja, o que é isso? Não é preciso pintar a parede, o que é? Não é preciso nada, nosso irmão Celso. Não é preciso cá placar nenhum, não é preciso lá nada, não necessita de nada. Está muito bem como está. A igreja está como está, o tempo como está sujo. Está muito bem assim mesmo. Não está não, é a casa do Senhor. Amém. Amém ou não amém? Amém. Então, alguns, por exemplo, vou dar aqui outro exemplo. Querem que a sua casa esteja bonita, organizada, limpa, pintadinha. Mas quando se fala na casa do Senhor não é preciso. Diz ao meu outro lado: é preciso, sim, Senhor. Já houve alguém que disse assim. Como é? Não pensem que vão mudar por pôr o templo bonito. Interessa aos corações. Amém? Os corações são primeiro. Aleluia. Mas a casa do Senhor não é por causa disso, tem que ficar feia. Aleluia. Vamos fazer as duas coisas. Vamos pôr luz nas duas coisas. No nosso coração e na casa do Senhor. A casa do Senhor é taberna, não é baderna, não é caverna. Não é. É onde o Senhor se manifesta. É onde o Senhor se manifesta. É onde todos nós devemos ter orgulho em trazer os nossos amigos. Porquê? É uma casa bonita. Está lá Deus, mas está apresentável. A primeira coisa que uma pessoa que nos venha visitar, amém, ele não vai pôr os olhos em Deus. Ele vai pôr os olhos naquilo que o rodeia. Ele vai pôr os olhos na simpatia com que é recebido.
Ele vai pôr os olhos nas palavras que lhe são ditas. As primeiras palavras que lhe são ditas. Amém? Só depois ele vem conhecer Deus. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus ou não? Amém? Glória a Deus. Porque você já é muito espiritual. Ele ainda não. Ele só vem. O que é que se passa ali? Não sei o quê. Oh, epa. Amém ou não amém? Diz ao outro lado. A casa do Senhor é ponto de honra daquele que é um filho de Deus e que não gosta de deixar mal o nome de Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Ok. Então, essa é Deus nos chama para gerarmos ambientes sem confusão, limpos, arrumados, organizados. Amém? Aleluia? A sua casa é a mesma coisa. A sua casa é a sua casa, mas pode fazer dela a casa de Deus também. Amém? Quando você diz, a minha casa, o Deus está no meu lar, na minha casa, você pode acreditar que está. Sem sombra de dúvida. Está. Amém? Mas nós precisamos preparar todo o ambiente. É tal e qual conforme eu, quando convido alguém para vir à minha casa. Quando você convida alguém para ir à sua casa, o que é que você faz? Para quê? Não é possível. Não, porquê? Você não quer ficar... Ponto número 1, você não quer ficar mal visto. Amém? Porque você sabe que a língua das pessoas... Só a toalha que estava lá desarrumada lá num canto. Mas não, já era o guardanapo, a cadeira, o banco, era o fogão, era não sei o quê, papapá. Então você protege-se. Ou seja, você protege o seu nome. O nome de Deus. Não é que Ele precise que nós protejamos, mas que as pessoas vejam em nós alguém que honra o nome de Deus. Amém? Que honra a sua igreja. Que honra o seu ministério. Amém? Aleluia? Aleluia? Glória a Deus. Vamos a outro ponto de confusão, que é confusão social. O que é isso, a confusão social? É quando a ordem social é quebrada e se torna necessária a intervenção da força para restabelecê-la. Porquê é que existe lei? Lei do país. Para restabelecer as confusões sociais. A polícia é chamada quando há uma confusão. Amém? E há níveis. Ok? Primeiro é a PSP. Se a PSP não tiver força para estabelecer a ordem, vem o quê? A polícia de intervenção. Ok? Um nível acima. Ou seja, mais musculada. Ok? Para quê? Para estabelecer a ordem. Para que a ordem seja estabelecida. O que é a ordem social? Há pessoas, por exemplo, nós podemos reclamar, nós podemos dizer que não concordamos com isto, com aquilo. É como, por exemplo, há algumas pessoas que eu já ouvi dizer assim, até conversas que contam, de conversas que tiveram com outros pastores, com outros líderes, e dizem, não, eu tinha razão, e então eu disse ali, tudo ali naquela cara, e pá, tal, não sei o quê. Eu às vezes até faço imagem, é capaz de ter dado algum murro na cabeça do homem, quer dizer. Amém? Mas não, a nossa razão não tem que nos levar à falta de educação. Eu estou certo, eu tenho razão. Ok, mas eu posso mostrar isso educadamente. Amém? Nem precisa de gritaria. Nem precisa de insulto. Porquê? Porque onde há gritaria e confusão, tá, está estabelecido um espírito maligno, tá, de confusão. Ok? Diz ao teu lado, não permitas. Não permitas. Declara para ele, mas com força, não é essa vozinha assim. Então ele quase nem ouve. Diz assim, não permitas que a confusão se estabeleça à tua volta, nos teus relacionamentos. Seja em tua casa. Em minha casa, apóstolo, o que é isso? Imitar. Ok, sim. Seja na tua casa, diz ele, seja na tua casa, no teu lugar de
Pronto, a Vanessa chegou. Meu Deus do céu. Está bem. Ok, outra vez. Não permitas. Eu até me vou virar para não permitas que a confusão se estabeleça dentro da tua casa. Amém? Os nossos relacionamentos. Aqueles que são casados. Olha aí, a tua esposa e o teu marido não são os teus inimigos, não. Escusa de andar sempre uma caçadeira a ver quando é que vai dar o primeiro tiro. Ele não é o seu inimigo. Ela não é o seu inimigo. Amém. Amém. Olha para aqui, filho. Olha para aqui. Aqui. Tá? A confusão, tá? Ela arranca e destrói. Olha aqui. Confusão pode destruir de vez o seu relacionamento. Mosquito, podes voar. Amém? Não permita. Olha aqui uma regra. Uma regra, que é a regra dos 9. São precisos 2 para discutir. Graças a Deus. São precisos 2 para discutir. Mas o Senhor mostrou uma coisa, que às vezes há alguns que eles conseguem discutir com eles próprios. Não queria falar isso. Mas quando for assim, sai fora, sai de perto. Amém, amém. Sai de perto. Quem quer discutir com ele próprio, discuta. Não tem problema, é com ele. Amém? Aleluia. Aleluia ou não aleluia? Aleluia. Diga comigo. Confusão social. Arrasa. 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 O meu interior. Não permitas que isso aconteça. Estás a falar com quem, Vanessa? Glória a Deus. Romanos 12. Eu já estava com saudades tuas, Vanessa. Romanos 12. Já encontrou Romanos 12? Quem já encontrou? Amém. Amém? Mostra a Bíblia. O pessoal está a vir muito para a igreja sem Bíblia. Não, tá aqui, tá aqui. Tá. Ok. Capítulo 12, verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, há algumas traduções que dizem pela renovação da vossa mente. O que é isso renovar a nossa mente? É pelo Espírito Santo permitir que o Espírito Santo renove a nossa maneira de pensar. Na verdade, todos nós que estamos aqui somos aquilo que pensamos. Você é aquilo que pensa. Porquê? Porque você vai fazer aquilo que pensa. Vai julgar os outros segundo aquilo que pensa. Vai adorar a Deus segundo aquilo que pensa acerca de adoração a Deus. Há pessoas que louvam a Deus pela metade. Porque a sua mente está bloqueada por histórias da sua própria vida. E muitos homens e mulheres se relacionam com Deus como se relacionaram ou relacionam com a figura pai. Algumas vezes nós olhamos para pessoas e dizemos assim: aquela nem louva a Deus, nem adora a Deus. Está ali, parece uma estátua, está ali, não está cá. E sabe uma coisa? Algumas vezes nós depois vimos a descobrir, por exemplo, em aconselhamento, nós vimos a descobrir que a figura do pai
outras vezes da mãe, ou dos dois, era uma figura moita carrasco. Quer dizer, uma figura extremamente dominadora. Até algumas vezes manipuladora. Okay? Então a pessoa vai se relacionar com a figura maior que é Deus, segundo a figura maior na terra, que é ou era os seus pais. E fica pela metade na adoração, tal e qual como ficou pela metade, ou vive pela metade, no relacionamento com os seus pais. Então o que é necessário? Arrancar esse espírito, que acaba por ser um espírito de confusão. A pessoa fica completamente confusa no seu relacionamento com Deus. Amém? Aleluia? Aleluia? Então, isso é confusão mental. Somente uma mente renovada, ela consegue isto. Experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Apóstolo, já agora eu quero dizer aqui uma coisa que falei no aconselhamento. Nós temos um departamento de aconselhamento. Você pode marcar o seu aconselhamento. Porque algumas pessoas ainda por cima querem que nós adivinhemos que aquela pessoa está com necessidade assim ou necessidade daquele outro. Você, como está doente, ou quando esteve doente, o hospital não veio até si. Você foi até ao hospital. Não ficou em casa reclamando. Estes hospitais não querem saber de mim, não gostam de mim e tal. Não, você pega nos pezinhos e vai. Tal e qual como você pode pegar no telefone e fala com a nossa diaconisa Mena para marcar um aconselhamento. Está lá o número de telefone em cima. Amém? Ok? Você ouviram glória a Deus aí? Glória a Deus. Amém. Nesta confusão mental, algumas pessoas se perdem. Não sabem se sabem ir para a esquerda, sabem ir para a direita. Às vezes nem sabem se sabem comer uma banana, sabem comer um pêro. Mas às vezes não sabem se há de investir de branco, se há de investir cor-de-rosa. Outra vez não sabe se há de ir ao barbeiro, se há de ir ao cabeleireiro. Outra vez, enfim. É uma confusão. Não conseguem definir. Não conseguem decidir, resolver. Você precisa e você tem capacidade de decisão. Algumas vezes, mas ora Deus, eu não ouço nada. Claro, Deus ainda não falou. Porquê? Porque às vezes temos pressa. Não, tem que ser já amanhã. Tem que ser já esta semana. Tem que ser agora. Não, Deus é que sabe qual é o melhor tempo. Deus é que sabe qual é a melhor hora. Deus pode estar a preparar algo que ainda não está preparado para lhe dar uma resposta. Amém? Outras vezes é outra coisa. A nossa mente não está renovada. Como é que eu renovo a minha mente? Com quê? Com quê? Não ouvi nada. O quê? Com a palavra De Deus. de Deus. Amém? Amém. Eu preciso o quê? Comer palavra. A Bíblia não é figura decorativa. Posso dizer uma coisa? Não é só para trazer para a igreja, para usar em casa. Amém, Aleluia. aleluia. Alguns, quando chega na hora de sair para o culto, é uma roda viva, é uma confusão, à procura da Bíblia. Onde é que está a Bíblia? Isso quer dizer que durante uma semana inteira não tocou na Bíblia. Alguns chegam a casa e põem Salmo 23. Quero dizer uma coisa. Jesus não é amuleto. É modo de vida. Amém? Bíblia não é amuleto. Põe lá no Salmo 91. Agora, saem aqui umas forças. O que é isso? Não.
vida com Deus não é ascetismo. Uma vida com Deus é relacionamento. E uma das formas dele se relacionar connosco e de nós nos relacionarmos com Ele é leitura da palavra, é comer um livrinho e, olha, pare com essa coisa, eu vou dizer mesmo, pare com essa coisa. Só se você fizer as duas coisas, eu vou dizer, que é aquela leitura da Bíblia em 6 meses, aquela leitura da Bíblia em 1 ano, para com isso, porque isso é só... Não, filho. Tens de fazer as duas. Se quiseres fazer isso, tens de fazer as duas coisas. Que é pegar naquela parte da Bíblia e mastigar. Leu aquele versículo, aqueles 2, 3 versículos, 4, 5 versículos. Aquela história, aquele relato. Pegue no bisturi. Bisturi, não é? Bisturi. É? Pronto, ok. Sou doutor. E faz a operação à palavra. E come. E mastiga. E mastiga outra vez. E pergunta para Deus, o que é que isto quer dizer para ele? Espera aí. O que é que isto quer dizer, Deus? E vai para outra passagem até sobre isso. E vai buscar a explicação, a revelação da palavra. Amém ou não amém? Amém. Ah? Se você quiser lá ler a Bíblia em 1 ano, em 6 meses, glória a Deus por isso, mas não despreze a meditação daquilo que lê. É como aquela história, já ouviu falar dos homens Bíblia? Quem já ouviu falar dos homens Bíblia? Já? Já ouviu falar? 300 versículos decorados. 500 decorados. Eu faço a pergunta assim: quanto dessa montanha de versículos decorados pratica? Amém? Não é só decorar versículo. É mastigar versículo. É mastigar revelação do versículo. Porque isso é que vai modelar a nossa mente. Renovando a nossa mente. Até que chega uma altura que você não reage. Claro que não é você, que eu sei. Claro que não é você. Tá? Com aquele palavrão, naquela situação. Olha, ainda aconteceu. Oh, seu filho de Deus, onde está o Senhor? Tá bom. Amém? Amém? Quando reage assim, é porque a sua mente não está renovada. Eu fiquei muito feliz no meio do acidente. Muito feliz. Só saíram 2 palavras da minha boca. Ou 2 ou 3. Jesus. E, meu Deus! Estava no meio do acidente. Amém. Há uns anos atrás, não imagino, tá? Não imagino nada, tá? Ok? Amém? É quando se vê a renovação que há numa mente de um filho de Deus, não é quando tu estás sereno. É quando alguém pisa o seu calo. Pá! É quando cai um armário naquele dedão grande. Ou quando você vai nas escuras e dá um pontapé na quina da cama. O que é que sai da sua boca? Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia! Louvado seja Jesus. Falando disto, até alguns vocábulos que quiseram acrescentar ao dicionário português, à língua portuguesa. Que é para não dizer outras coisas, mas diz aquilo na mesma que significa o outro. Phonics. Para com esse trem. Amém. Amém ou não amém? Amém. E outras tantas coisas assim do género. Renove
a sua mente com a palavra. Renove a sua mente com o Espírito Santo de Deus. Renove. Você lê, você come, você fala. Vou fazer o quê? Você lê, você come. Vou usar aqui uma palavra, não estou a chamar nome nenhum. Você rumina. Tá ok? Não estou a chamar ruminante, tá? Não estou, não. E você fala. E quando você fala palavra de bênção, quando você fala aleluia, quando você fala glória a Deus, quando você fala shalom Adonai, Adonai shalom, você está liberando uma força no ambiente em que você vive, no coração que escuta essas palavras. Amém ou não amém? Amém. E vou dizer uma coisa. Vai começando orando por aquelas pessoas que chegam junto a ti e só têm uma palavra de derrota. Só têm uma palavra de crítica. Só tem uma palavra contra isto, contra aquilo. É só palavra do contra. Só palavra do contra. Para com esse trem e não permitas que pessoas se estabeleçam na tua vida quando elas são assim. Posso fazer uma pergunta? Está aqui alguém que alguma vez você estava tão feliz? Você estava mesmo feliz, sabe? Aquela felicidade que apetece rodopiar. E de repente aquela pessoa abriu a boca. E você caiu da ponta abaixo. Já lhe aconteceu alguma vez? Já? Olha. Eu soube umas coisas aí. Eu soube. Depois de um culto maravilhoso. Arrancou a paz que estava dentro do coração de alguém. Por isso não permitas. Nem todos os que se chegam a ti são bons para ti.